Tudo beleza com vocês? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos do trabalho da força-peso e também sobre energia potencial gravitacional. Quer saber? Então vem comigo! Olha só, nós na aula passada falávamos sobre a definição de trabalho por meio dessa fórmula aqui, certo? E nós podemos agora encontrar o trabalho da força-peso em diversas situações usando esta expressão para o trabalho, a expressão geral para o trabalho. Lembrando, se você pega a força, multiplica pelo deslocamento e multiplica pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, você encontra o trabalho realizado por essa força, não é isso? Então imagine a seguinte situação. Imagine um peso de 50 newtons, uma massinha aqui, por exemplo, de 5 kg, né? E a gravidade é 10, então o peso seria 50. E aí você solta essa bolinha de 3 metros de altura. A pergunta que eu faço é: qual o trabalho da força-peso para que essa bolinha se desloque esses 3 metros de altura, do ponto A ao ponto B? Tente fazer, pause o vídeo em cada situação, tente encontrar o trabalho da força-peso, tá certo? E aí você retoma e vê a minha resolução, ok? Então, olha só, nesse primeiro caso, nós temos que, usando a definição de trabalho, teremos que o trabalho de A para B será a força, que nesse caso é o peso, a distância, que nesse caso é a altura, e o cosseno de θ. Vamos ver qual é o ângulo formado entre a força, no caso a força-peso, e a distância, que nesse caso é aquela altura. Então, se nós colocarmos aqui a força-peso, que está verticalmente para baixo, aqui na bolinha, P, e o vetor de deslocamento, que é esse vetor que eu estou fazendo aqui, pontilhado para baixo, D, qual o ângulo formado entre o vetor P e o vetor D? Entre a força e o deslocamento? Não é justamente 0 graus? Eles não estão justamente na mesma direção e no mesmo sentido? Não tem ângulo entre eles. Eles têm o mesmo sentido, a mesma direção, então o ângulo é 0. E o cosseno de 0 é 1, não é isso? Então aqui eu vou colocar cosseno de 0 graus, que é 1. Então o trabalho da força-peso, vamos chamar de trabalho número 1, nessa situação número 1, vai ser igual a força-peso, que é 50 newtons, vezes a distância, que naquele caso é a altura, que mede 3 metros, e vezes 1, que é o cosseno de 0 graus, que dá 1, né? Portanto, nós teremos que o trabalho nessa situação 1 vai ser igual a 150 joules. Vamos destacar este resultado, porque nós queremos encontrar outros resultados em outras situações agora. Vamos a uma situação 2, num plano inclinado, formando um certo ângulo, e vamos encontrar o trabalho agora da força-peso nessa segunda situação. Então, olha só, a segunda situação, nós temos a mesma massa, né, o mesmo peso ali de 50 newtons, deslizando sobre aquele plano horizontal, aliás, inclinado, sem atrito, tá? Eu quero saber o trabalho apenas da força-peso. Eu não quero encontrar, nesse momento, o trabalho da força normal, trabalho de alguma outra força. Não, apenas força-peso. Ela está deslocando ali. Eu quero encontrar qual o trabalho da força-peso, tá? Esse é o assunto. Então, nós temos a força-peso aqui vertical para baixo, na bolinha, não é? Vamos colocar aqui, peso. E nós temos o vetor de deslocamento do ponto A ao ponto B para cá. Vetor de deslocamento. Por que eu já desenhei os dois vetores aqui? O vetor de deslocamento e o vetor peso. Lembra que na fórmula que nós temos trabalho igual a força
vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, já vamos encontrar esse ângulo entre a força e o deslocamento, no caso, entre a força peso e esse deslocamento D, para a gente colocar naquela equação daqui a pouco. Ó. Não é justamente esse ângulo aqui? Esse ângulo θ, que é o ângulo que a gente vai ter que jogar. E quanto que vale esse ângulo θ? Dá para ver que esse ângulo θ é o ângulo complementar a 30 graus? Olha só. Aqui, ó, é 60 graus, porque somando com 30 lá embaixo e com esse 90 aqui, então daria 180 nesse triângulo, não é? Então, o θ vale 60 graus. Então, nós teremos que o trabalho nessa situação 2 vai ser a força-peso vezes a distância. Ixi, agora eu tenho que encontrar a distância entre os pontos A e B. Tá certo? Então, pausa um pouquinho aqui, para um pouquinho, vamos encontrar a distância entre os pontos A e B. Nesse triângulo aqui, neste triângulo grandão aqui, ó, nós temos que a distância entre os pontos A e B, nós podemos encontrar fazendo o quê? O seno do ângulo de 30 graus. Ou o cosseno desse ângulo θ, não é? Que no caso é 60 graus. Vamos fazer aqui. Quanto seria o cosseno de 60 graus? Cosseno seria o cateto adjacente, que seria H, dividido por hipotenusa, que seria D. Bom, cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Por isso que eu falei, poderia fazer o seno de 30. E que nesse caso é meio. Então fica meio igual a H, que mede 3, sobre distância. Então a distância nós encontramos igual a 6 metros. Distância entre os pontos A e B. Ok? Beleza. Vamos colocar aqui, então, vezes distância, que daqui a pouco a gente vai colocar esse valor, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, o trabalho na situação 2 vai ser o peso, que é 50 newtons, vezes 6 da distância, vezes o cosseno de 60, que é meio. O trabalho nessa situação 2 vai ser quanto? 50 vezes 3. Esse parênteses aqui dá 3, não é? Então, o trabalho igual a 150 joules. A resposta encontrada para a situação número 2, ok? Olha, para a situação número 1 tinha dado 150 também, né? E agora 150 de novo. Ok. Olha, será que foi coincidência? Será que foi coincidência? Vamos ver outro caso? Caso 3. Caso 3. Caso 3, nós vamos utilizar a mesma equação, mesma fórmula, e encontrar o trabalho da força-peso, que seria a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, certo? Aqui nós temos que o trabalho seria então peso vezes a distância vezes o cosseno de quanto? Bom, a força-peso é uma força aqui vertical para baixo. Agora nós temos um plano inclinado, cuja inclinação é de 60 graus, ok? Então, aqui está a força-peso. Aqui nós temos o vetor deslocamento apontando de A para B. Veja que essa distância agora não é aqueles 6 metros mais. Nós temos que encontrar um outro valor de distância entre os pontos A e B. Inclusive, já podemos encontrar agora. E esse ângulo aqui, ó, entre peso e distância e deslocamento, esse ângulo aqui, verdinho, é justamente o θ que nós temos que colocar ali, que é igual a 30 graus, não é mesmo? É o complementar a 60. Então, 30 mais 60, 90. Com esse 90 aqui, 180. Que é aqui a soma dos ângulos internos deste triângulo retângulo. Beleza. Então, θ seria 30 nessa situação. Veja, em cada situação o θ é diferente. Aqui o θ deu 30. Só lembrando, aqui o θ deu 60 nessa fórmula. Aqui o θ deu 0, porque o θ naquela equação é o ângulo formado entre a força e a distância. E a força-peso forma vários ângulos com a distância em cada situação. 0 graus na primeira,
60 na segunda e 30 na terceira. Ok. Beleza. Vamos aqui então encontrar o deslocamento, a distância entre os pontos A e B. Fazendo o quê? O cosseno de θ. Podemos fazer o cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é D. O cosseno de θ, o cosseno de 30 no caso, é igual a... Ah, professor, mas olha só, eu acabei de ver uma coisa. É mesmo? Eu acabei de analisar aqui, como lá em cima, na questão anterior, na situação 2. Vamos voltar lá então. Na situação 2, nós tínhamos que D vezes cosseno de θ, ou seja, 6 vezes meio, seria igual a 3, e esse 3 é justamente a altura entre os pontos A e B. É a altura entre os pontos A e B. E aqui deu 50 vezes 3, do mesmo resultado, não é isso? Claro, se você multiplicar cruzado aqui, como nós fizemos, o H não daria justamente D vezes o cosseno de 60, ou seja, o cosseno daquele ângulo θ. Então, isso aqui, ó, D vezes cosseno de θ é justamente H. Então, essa fórmula de trabalho seria força peso vezes D cosseno θ, entre parênteses que eu pus aqui, que é justamente, vou até pôr um parênteses aqui também, ó, o H. Então, o trabalho da força peso era só pegar o peso e multiplicar pela altura, que seria esse parênteses aqui, certo? Pensando assim, na situação de baixo, repete-se. Vamos ver? Olha só, não precisa a gente encontrar quanto que vale a distância. Não precisa nem saber quanto que vale o cosseno de 30 graus. Olha só. Precisa a gente encontrar quanto que é D vezes cosseno de 30. Olha só, se a gente multiplicar cruzado aqui, nessa situação do cosseno de 30, que é H sobre D, então nós temos que H igual a D vezes o cosseno de 30 graus, que é justamente o que eu preciso. Eu preciso da multiplicação entre D e o cosseno daquele ângulo. Eu preciso saber quanto que é D. Eu posso até encontrar, igual eu encontrei na situação 2. Eu não preciso saber quanto que é o cosseno de 30. Talvez até me esqueci. Cosseno de 30, agora eu não lembro. Não importa. Olha só. D vezes o cosseno de 30 não é H? Não é justamente H? E H você não tem? Então substitua. Então fica trabalho igual peso vezes H. Ok? Peso vezes H. Pronto. Professor, então peso vezes H é uma fórmula do trabalho da força-peso. Eu posso encontrar sempre o trabalho da força-peso multiplicando a força, que é o peso, vezes a distância entre os pontos A e B, só que a distância vertical, ou seja, a altura entre os pontos A e B, a altura relativa, a diferença de altura entre eles, sim. É justamente isso que eu queria demonstrar. Então, nós podemos agora utilizar essa expressão e encontrar 50 vezes 3, que aí o trabalho da força na situação 3 vai dar 150 joules. O mesmo trabalho que nós encontramos, o mesmo resultado nas situações anteriores. Ok? É isso que eu queria mostrar, que essa fórmula aqui, trabalha P vezes H, é realmente uma fórmula do trabalho da força-peso. E independente da situação em que o corpo ande, por exemplo, situação 4, nós podemos aqui colocar a situação 4, ó, um trecho todo louco, um tobogã, né? Mas se a diferença de altura entre o ponto A e o ponto B for 3, conhecida no caso, e o peso é 50, pergunto, na situação 4, quanto é o trabalho da força-peso? Jogando naquela expressão, então, de trabalho que é peso vezes H.
H é a diferença de altura entre os pontos A e B. Então, o trabalho na situação 4, nós teremos que é igual a 50 vezes 3, nesse caso, também dá 150 joules. O mesmo resultado das situações anteriores, certo? Beleza? Tranquilo, não é? Interessante, não é mesmo? Agora, então nós temos que o trabalho da força-peso independe do deslocamento, como nós vimos, ok? E sim da diferença de altura entre as posições inicial e final de um corpo. Olha, então a expressão é P vezes H, lembrando que H é essa diferença entre as posições inicial e final, tá certo? E só que pode ser um trabalho positivo, se ele estiver descendo. Por que positivo? Porque o peso estaria para baixo, a favor do deslocamento que é para baixo também, é um trabalho motor. E poderia ser negativo, ele será negativo o trabalho da força-peso se o objeto estiver subindo, tá? Por quê? Porque o peso continua sendo para baixo, só que como está subindo, ele estaria subindo, o deslocamento então é o contrário da força, tem o sentido contrário, então seria um trabalho resistente, tá certo? Beleza. Agora, outro assunto que nós vamos finalizar agora a aula é sobre a energia potencial gravitacional. Vamos falar um pouco a respeito disso. É a energia associada a um corpo em um certo ponto no campo gravitacional. O próprio nome faz alusão a isso, né? Olha, potencial depende de um certo ponto e gravitacional porque a gravidade vai influenciar ali. Olha só, imagina essas três maçãs, A, B e C. Essa maçã A, de certa altura, em relação ao solo, 2 metros, está mais baixa do que a B e está mais baixa do que a C. Se a cair sobre o solo, o que acontece? Ela vai acabar estragando um pouquinho ali, amassando um pouquinho, não é mesmo? E se a B e se a C cair? Quanto mais alto estiver, maior não vai ser o estrago? Ou seja, mais energia a maçã tem quanto mais alta ela estiver. Claro, considerando as maçãs de mesma massa, não é mesmo? Que depende da massa delas também e tal. Então, relacionando com altura, então quanto maior a altura, maior vai ser a energia que ela vai possuir. O peso, quando puxar ela para baixo, ela vai ganhando cada vez mais velocidade, então quanto maior for a altura, maior vai ser o estrago que ela vai, bater no chão, não é? Então depende da massa do objeto, depende do ponto em relação a algum ponto, algum referencial aqui, por exemplo, o chão, né? Depende então da altura que o corpo estiver e, claro, depende da gravidade. Olha só, justamente essa energia potencial gravitacional, EPG, basicamente refere-se ao trabalho da força-peso, não é? M vezes G é o peso do objeto e H é a altura. Então, olha só, se você tiver aqui uma certa altura A, nesse ponto A aqui, esse objeto, essa bolinha, no ponto A, e depois ela vai a um ponto B. Então, no ponto A, ela teria energia potencial gravitacional mgh de A, e quando ela estiver passando pelo ponto B, ela vai ter uma energia mgh de B, certo? Lembrando, esse Hzinho, que é a diferença de altura entre os pontos A e B, seria para a gente encontrar o trabalho da força-peso, né? Que seria a diferença de altura entre os pontos inicial e final. O trabalho da força-peso entre aqueles pontos A e B. Nós teremos na próxima aula, nós falaremos de força elástica, trabalho da força elástica e energia potencial elástica. E a gente vai encerrar na outra semana o assunto de energia, falando da soma de todas essas energias que nós falamos, que é a energia mecânica, e falaremos também de forças conservativas e dissipativas, e aí sim nós podemos até provar de uma maneira com cálculos essa energia potencial gravitacional e a relação dela com o trabalho da força-peso. E é uma coisa bem interessante que vocês vão ver, tá? Que a gente faz o fechamento desse assunto, beleza?
Então, até essas 2 próximas aulas. Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal!